Bom dia a todos os irmãos, um feliz sábado a todos aqueles que estão conectados aqui na programação. Muito obrigado por estar conectados nesse momento e aproveitamos a desejar um forte abraço a todos aqueles membros e convidados que aqui estão presentes na igreja ou virtualmente na nossa programação. Irmãos, eu vou falar sobre um tema muito importante hoje. Um tema que muitas vezes passa despercebido por nós, tá? Nós muitas vezes não pensamos, nós usamos esse tema para dar-nos as desculpas. O valor do tempo nos dias de hoje. Todo mundo busca muitas vezes falar sobre esse tema, mas muito pouco é estudado. E nós sabemos que tempo é uma palavra que é disponível para nós, e com certeza é uma bênção para o ser humano. Há um presente que nós recebemos todos os dias na nossa vida e vem lá dos céus, de uma fonte real. E essa fonte real, ela é radiante, absoluta e verdadeira. Que presente é esse? Todos nós gostamos de receber presentes, né? Eu mesmo particularmente gosto muito de receber presentes. Mas esse presente é dado por Deus, é o estimável dom do tempo, o inestimável dom do tempo. Todos os dias nós recebemos 1440 minutos, 86.400 segundos e 24 horas para nós utilizar. Esse dom é de Deus. E nós às vezes começamos a pensar: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Por que nós não conseguimos encontrar esse tempo? Não? Deus tem um plano real para que você, eterno, para que você inclua seus propósitos, suas atividades, todas as suas atividades aqui na terra. A mordomia do tempo, o valor desse tempo, requer que nós possamos saber aproveitar esta vida, aproveitar bem a vida que temos, né? Principalmente com sabedoria, com temor e com paciência. Veja bem, irmãos, nós buscamos muitas vezes sabedoria, buscamos a sabedoria, queremos ser sábios, e muitas vezes nós não sabemos administrar o nosso tempo, né? O tempo é fundamental, é o pilar da mordomia cristã. O saber usar o tempo como fonte de crescimento espiritual e profissional. O tempo foi um presente que Deus disponibilizou para você, disponibilizou para que você pudesse usar com inteligência. Agora tem uma coisa importante sobre o tempo. Esse tema às vezes a gente não dá muita importância, muita relevância na nossa vida. Só que nós, com certeza, nós vamos ter que prestar conta dessas 24 horas em que nós ganhamos de presente do nosso Deus para viver. Nosso tempo, ele pertence a Deus. Cada momento é dele, é do nosso Deus. E estamos sobre a mais solene obrigação de aproveitar a sua glória e esse tempo. De nenhum talento que Deus nos deu, ele nos concedeu tanta importância como o tempo. Ele é a mais estrita conta de que Jesus irá nos cobrar. Você sabe que o tempo é uma dádiva de Deus. Veja o que o livro de Salmos 90, capítulo 12, está com sua Bíblia na sua residência, no seu lar. Vamos abrir essa Bíblia e vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o tempo. Eu, antes de ler a Bíblia, gostaria de que você, no seu lar, onde você estiver, nós pudéssemos conversar com Deus através da oração. Vamos inclinar nossas frontes, vamos pedir para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente possa entender suas palavras. Pai amado, pedimos nesse momento que o teu Santo Espírito possa habitar no nosso coração e nós possamos ter sabedoria para entender a mensagem e que possamos aproveitá-las para nosso uso pessoal. Em nome de Jesus, amém.
Vejamos o que diz Salmos 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nosso coração seja sábio. Como é que funciona os nossos dias e a relação dele com o tempo na nossa vida? Nós estamos usando da sabedoria divina para nós usufruir desse tempo precioso, desse presente? O tempo é um presente para nós, para que nós possamos aproveitar esse tempo de maneira a agradá-lo, nos expondo desse serviço. É precioso, muito precioso, o tempo em relação à nossa vida. Dia a dia ele é nos concedido, dia a dia ele é nos concedido, e nós podemos fazer do tempo um legado. Seremos por Deus chamados a prestar conta do que nós vamos fazer, o que nós fizemos durante esse tempo em que tivemos aqui na terra. Deve ser usado para a glória de Deus. Se queremos prolongar a nossa vida, uma coisa eu sempre digo, irmãos, se nós queremos vida longa, nós devemos nos alimentar de um alimento puro. E para nós alimentar o nosso corpo de alimento puro, nós temos que buscar esse alimento. Nós temos que dar essa manutenção. E o tempo também. Se nós queremos prolongar a nossa vida, nós temos que alimentar o nosso tempo de maneira que seja levado à glória de Deus. Não se deve esbanjar tempo algum que poderia ser usado de modo correto. Você já parou para pensar quantas vezes a gente perde tempo? Quantas vezes eu perco tempo durante essas 24 horas? Quantas vezes eu boto fora, muitas vezes, um tempo precioso, e lembrando que esse tempo nunca volta mais, né? Passou. Eu sempre faço esse relato do tempo com a fotografia. O momento em que você tira uma fotografia, aquela fotografia não volta mais, aqueles momentos não voltam mais. Então você tem que saber aproveitar esse tempo. Para nós a vida aqui na terra, ela é medida pelo tempo de vida. Uns duram 60, 80, 100 e até mais muitas vezes. Mas eu pergunto a você, como, onde, quando e de que maneira você gasta o seu tempo? Reflita com você. Eu penso assim: de que maneira eu gasto o meu tempo? Onde eu gasto o meu tempo? Quando eu gasto esse tempo? Com certeza Deus nos deu tempo e devemos fazer o máximo possível para que esse tempo seja suficiente e muitas vezes muitas almas possam ser alcançadas através dele, da nossa pregação, da nossa vida, dos nossos atos e das nossas atitudes. Já parou para pensar nisso? Que o tempo é uma relação direta com nossos atos, com nossas atitudes e com nossa vida. E até mesmo o tempo transmite uma mensagem. De que maneira nós estamos usando esse tempo? O tempo é um talento confiado a nós, que pode ser vergonhosamente mal usado. Todo filho de Deus, homem ou mulher, jovem ou criança, deve saber apreciar o tempo. Quão pouco se pensa sobre esse assunto. Nós falamos sobre vários assuntos na nossa vida, mas às vezes nós esquecemos desse pequena palavra, do valor desse tempo. Como que eu estou aproveitando esse tempo? Do que eu estou fazendo com isso na minha vida? Quão pouco a gente fala. Muita prosperidade, que nós buscamos prosperidade. Muita prosperidade poderia resultar se nós soubéssemos administrar o nosso tempo. Através de empreendimentos missionários, né? Cada um de nós é responsável diante de Deus pelo tempo que tem sido intencionalmente desperdiçado. Veja bem, eu não vou ser cobrado somente, né, de atos e atitudes e coisas que eu faço errado. Eu vou ser cobrado como é que eu administro esse meu tempo. Se eu for intencionalmente mal usado, desse tempo Deus vai cobrar de você. Portanto, ele é importante. Portanto, eu achei relevante esse tema nesta manhã de sábado, nós falar sobre um pouquinho sobre isso.
Esta é uma responsabilidade que tem sido muito pouco apreciada pelas pessoas. Muitos pensam que não é pecado gastar horas, dias, nada fazendo para beneficiar a si ou aos outros. Eu não preciso fazer nada para os outros. O tempo ele vem, hoje tem 24 horas, amanhã também tem, e assim sucessivamente. Só que a importância que nós devemos dar para esse tema é fundamental. Muitos de vocês talvez não tenham refletido sobre isso. Nós precisamos saber administrar o tempo que Deus nos dá. Todo o tempo que Jesus teve, pare para pensar um pouquinho. Todos os 33 anos que Deus esteve aqui na terra, todo o tempo que Jesus esteve na terra, o que ele fez? Ele tinha tempo disponível sempre, usando no serviço de Deus. Usando no serviço de Deus. Quanto de tempo eu uso no serviço de Deus? Eu, particularmente, tenho que refletir sobre isso. Você, na sua família, no seu lar, quanto de tempo das 24 horas você usa para o serviço de Deus? Talvez 8 horas, 10 horas eu uso para o meu trabalho, meu sustento, né? 2 horas eu uso para ver um jogo de futebol. Mas e para Deus? Qual é esse percentual ou essa parte de tempo que você usa em prol da glória de Deus? É de nossa responsabilidade administrar o tempo de Deus, para que nós possamos ser dedicados a isso. É a maneira de mostrar que nós somos sábios ao mundo. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre o uso negativo e o uso positivo da palavra e do nosso tempo, do presente de Deus. Como que eu uso o tempo? Podemos usá-lo ele positivamente ou negativamente. Nós seremos cobrados disso. O uso negativo do tempo. Primeiro, é utilizar o tempo para coisas que não edificam e farão diferença negativa em nossa comunhão com Deus. E o que eu posso usar? Más companhias, um lazer que não agrada a Deus. Utilizar esse tempo em coisas que não vão edificar. E sabe, irmãos, que edificar é tão importante na nossa vida. Nós buscamos uma profissão para que nós possamos ter um conhecimento agregado e nós possamos edificar a nossa vida. Portanto, nós temos que utilizar o tempo de maneira que nós venhamos a ser um tempo precioso, usar ele não negativamente. Negativamente é usar com más companhias e outras coisas que não vão agregar nada à nossa vida, nosso crescimento profissional ou espiritual. Desperdiçar o tempo com coisas fúteis. Muitas vezes eu me paro a pensar, fico desperdiçando tempo com coisas que poderiam ser muito bem apreciadas. O nosso tempo na terra, ele é curto. Para alguns dura 40, 50, 60, até 100, 120 anos, se não me engano. Mas mesmo assim, perante Deus, é curto. Portanto, nós temos que saber administrar esse tempo. Desperdiçar o tempo com coisas fúteis é muito comum às vezes, e nós não nos damos por conta. O que nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 da nossa Escritura Sagrada? Mas evite falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Timóteo já diz uma coisa que nós perdemos muito tempo. E muitas vezes eu olho para mim e começo a refletir. Fazer coisas profanas, falar dos outros e não produzir coisas úteis para nós é uma perca de tempo. O indivíduo perde o tempo, não aproveita a vida, porque ele não sabe administrar. Tiago, capítulo 5, 8 e 9 nos diz: sede vós pacientes, fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Queixar. Tem gente que passa das 24 horas, 10, 3, 4, 5 horas, queixando-se um dos outros, ou queixando-se da família, ou queixando-se do irmão, e vive murmurando, e isso Deus não admite. Nós seremos cobrados, porque Ele deu tempo para que nós possamos aproveitar, primeiro, para a glória de Deus.
Efésios 4, 29 diz que é o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Cuidado com a nossa língua, com a nossa boca. Nessas 24 horas que nós temos disponíveis no dia, o que nós estamos falando? O que nós estamos pronunciando? Cuidado, não pode. Efésios já diz isso para nós. Cuide a nossa língua. O tempo não volta. Você já percebeu? E eu acho que quando eu iniciei o sermão na introdução, eu falei para você: o tempo não volta. O que eu estou fazendo aqui neste momento, neste sábado, dividindo a palavra com vocês, não volta atrás. Mas pode ficar gravado, eu posso rever. Perfeito, nós temos tecnologias, nós podemos reassistir novamente. Mas aquele exato momento, esse exato momento, ele não volta atrás. Por isso a importância, veja o dimensionamento da questão tempo. Como ele é importante nós aproveitar. Cada minuto perdido é tempo desperdiçado e irrecuperável. Cada minuto da vida nunca é mais e é sempre menos. Como eu gosto de matemática, eu sempre digo: a nossa vida, cada minuto que passa é menos. É menos tempo é um tempo que eu perdi, é um tempo que eu não aproveitei com a família, talvez eu não aproveitei com a família, talvez eu não aproveitei fazendo um estudo bíblico, talvez eu não aproveitei me alimentando espiritualmente meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, como é uma palavra pequena, mas é de extrema importância essa questão da análise do tempo. Vamos partir para o uso do tempo positivo. Planeje seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 nos diz o seguinte: sempre que alguém aprende a planejar seu tempo, este alguém se destaca na obra de Deus e no poder de Deus. Será que nós já separamos no dia para ler a Bíblia sem distração? Eu estava conversando com a minha esposa e refletindo o seguinte: muitas vezes nós tiramos tempo com a família, tiramos tempo para estudar a Bíblia com a família, para orar a Deus com a família. E o tempo nosso? Deus sempre diz que é muito bom que o homem ou a mulher reserve um tempo para conversar com Ele, lá no seu quarto, na sua peça, você e Deus. Quantas vezes você já fez isso? Será que você aproveita esse tempo que Deus te dá precioso? Será que você compartilha com Deus um pouquinho das 24 horas sua, durante todos os dias, você compartilha com Deus? Ou você só compartilha as coisas que dão crescimento profissional e financeiro? Cuidado, nós seremos cobrados disso, tenha certeza disso. Cultive a pontualidade, não seja vagaroso. Romanos 12, capítulo 12, versículo 11 nos diz: a pontualidade indica caráter, compromisso com Deus e valorização do outro que está à espera. Pontualidade. Às vezes eu reflito comigo mesmo, isso serve para mim. Muitas vezes eu tenho pontualidade num compromisso profissional. Eu não atraso um segundo profissionalmente. Mas quando é para a glória de Deus, que eu tenho um compromisso com Deus, o que acontece, irmãos? Parece que a pontualidade deixa de existir. Muito bem, ninguém vai cobrar isso de você, a não ser Deus vai cobrar de você. Não vai ser nenhum dos nossos irmãos a falta do compromisso seu com Deus. Então procure sempre buscar a pontualidade. A pontualidade ela é tão importante que ela serve como parâmetro para linha profissional, para área profissional, para contratar alguém, para observar alguém. Isso é extremamente importante. Então pensei bem, se serve para um crescimento profissional, muito mais para a glória de Deus. Procure remir o tempo. Isso não significa diminuí-lo, nem aumentá-lo. Medir o tempo e encaixar a atividade dentro do seu tempo devido é uma arte para todo crente que tem comunhão com Deus. Medir o tempo, saber dimensionar o seu tempo, saber fazer um planejamento da sua vida. Agora nós estamos em período de pandemia e eu ainda vejo muitas pessoas se queixando que não tem tempo. Se nós pararmos para refletir,
Se em tempo de pandemia, que nós estamos no fica em casa muitas vezes, nós não achamos tempo, como que nós vamos encontrar tempo para Deus no nosso dia a dia, quando, se Deus quiser, tudo voltar ao normal? A questão de tempo, ela envolve o sábado também, a observância do sábado. O sábado é um divisor de águas muitas vezes. Como de forma de expressar seu cuidado, Deus estabeleceu o sábado lá em Êxodo 20, como o dia do descanso, da comunhão e da celebração. O 7º dia da semana, ele foi reservado para que a humanidade se encontrasse com Deus. Veja bem, nós temos segunda a sexta, e nesse período de segunda a sexta, Deus ainda nos dá 24 horas e nós devemos, no mínimo, retirar um pouquinho de tempo para Ele. Mesmo assim, ainda Deus disponibiliza o sábado, um dia inteiro de 24 horas, para nós termos esse encontro com Ele. Lá em Marcos 2:27, na Escritura Sagrada nos diz isso. E nós temos esse compromisso, para que esse dia de descanso nós possamos nos deleitar, e não ser um dia de tristeza, e um dia de alegria. Jesus advertiu a falta de entendimento dos judeus, né, em relação acerca do sábado. E ainda hoje encontramos pessoas que não conseguem visualizar o quanto Jesus desejava restaurar a verdadeira importância desse dia na vida de cada um de nós. Enquanto o sábado lembra a nossa origem nobre, os demais dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Esses dias lembram que tudo que nós fizemos e produzimos é resultado da doação daquele Deus que nos criou. Veja bem, tudo que nós produzimos foi Deus que nos deu. O tempo é um dom, devemos usá-los da melhor maneira possível. E eu quero relatar uma história pequena em relação a tempo para Deus. Se você hoje, em sua residência, em seu lar, em sua vida pessoal, não tem tempo para Deus, eu gostaria que nesse momento, com essa história que eu vou contar, em uma história real, veja bem, é uma história real, dividida em 8 capítulos, e é extremamente importante nós absorvermos a experiência. Essa história real, ela se rola em 8 capítulos. Um homem, tem como título, um homem que nunca achou tempo para Deus. Talvez você se reencontre nessa história desse homem, quem sabe? Mas quem sabe você possa mudar alguns capítulos da sua vida, da sua história, ao conhecer a história desse homem. No primeiro capítulo, diz essa história que é o seguinte: quando ele era criancinha, quiseram ensinar a orar a Deus, mas alguém disse: é muito cedo para ele pensar em Deus, ele não compreende nada ainda, quem sabe quando crescer um pouco a gente ensina. No primeiro capítulo, quando ela era criancinha, já houve uma interferência. Os pais quiseram ensiná-lo no caminho do Senhor, mas alguém disse o seguinte: não é necessário, pois é muito cedo, ele não vai entender nada. E queira ou não, irmãos, desde o ventre, isso eu posso compartilhar com vocês. Desde o ventre, a criança, ela já sabe, ela sabe identificar, ela fica feliz com nós louvando a Deus. Samuel, meu filho, não nasceu ainda, mas ontem nós cantando os hinos no culto, e ele se acalmou, né, naquele momento. A gente acredita que com certeza ele está ouvindo, sim. Então, desde o ventre. E esse homem, ele não conseguiu quando era criança, porque era muito cedo. O segundo capítulo da história, ele chegou à idade de menino. Nós que somos pais, vamos prestar bem atenção. Quando ele virou menino, cheio de saúde, pensaram em mandar ele para uma escola cristã, adventista, ou outra escola, onde ele pudesse aprender sobre Deus. Mas logo veio a resposta para esse homem: é muito criança para pensar em Deus. Será que não está acontecendo isso? É muito criança para pensar em Deus, não precisa mandar para uma escola cristã. No terceiro capítulo, quando ele era jovem, 12, 15
16 anos, recebeu um convite para um encontro de jovens que andavam com Jesus. Porém, ele estava bastante entretido com sua namorada, na sua mocidade, que alguém respondeu por ele, muito apaixonado para poder pensar em Deus. Está muito apaixonado, não dá para pensar em Deus nesse momento. Mas ele era um jovem. Mesmo assim, a vida continuou. Quando o homem feito, quando esse camarada casado, bem sucedido nos negócios, sua esposa suplicava-lhe que ele fosse à igreja com ela. Mas ele sempre respondia: estou muito ocupado, eu não consigo pensar em Deus neste momento, mesmo que a sua esposa o convidasse. No 5º capítulo dessa história nos diz o seguinte: havia um grande momento na vizinhança em que todos se reuniam para orar pelos pedidos das pessoas. Quiseram muitas vezes acordar de madrugada para orar, a fim de que pudesse participar. Fizeram um convite a esse homem, e os amigos dele responderam por ele: deixe-no, está muito cansado para pensar em Deus nesse momento. Mais uma objeção: será que eu estou muito cansado para pensar em Deus? Mas continua essa história, e o 6º capítulo diz que uma vez estando esse homem absorvido pelos seus negócios, convidaram ele para participar de uma programação de Páscoa, Semana Santa, que nós estamos nesse período coincidentemente. O que esse homem disse? Ele disse o seguinte: estou muito preocupado para poder pensar em Cristo e seus sacrifícios por nós. Estou muito preocupado para pensar em Cristo e seus sacrifícios por nós. No 7º capítulo, quando ele já estava com seus 60, 70, 80 anos, quiseram levar um pastor até sua casa para fazer uma visita, mas aí os netos dele disseram o seguinte: está muito velho para pensar em Deus. E a história termina dessa seguinte forma, com o 8º e último capítulo. Quando esse homem estava sendo levado para o cemitério, o inimigo, Satanás, maldosamente deu uma gargalhada e disse: muito tarde para pensar em Deus. E agora, irmãos, veja a importância do valor do tempo nos dias de hoje. Será que eu, Joaquim, me enquadro nessa história? Em que capítulo está a minha vida nessa história, com relação a essa história? Será que eu estou dando essa desculpa de é muito cedo para pensar em Deus, estou muito ocupado para pensar em Deus, estou velho demais para pensar em Deus? Será que eu vou permitir que Satanás, que o diabo, venha rir da minha cara, da minha vida, quando eu partir para a volta de Cristo? Que Deus nos abençoe e que não permita que nós possamos saber administrar, dar valor à questão tempo, que talvez você aí na sua casa, na sua residência, que está ouvindo, não tenha ouvido falar muito sobre esse tema. Eu trouxe para você. Nós vamos dar conta do tempo que Deus nos dá. Meu irmão, Deus pede estrita conta do teu tempo. Precisamos dar valor ao tempo e à nossa vida. Sabedoria é saber administrar seu tempo na sua vida, começando a administrar o tempo de Deus. Como é que você administra o tempo de Deus? Eu sempre relato para mim mesmo, sempre quando eu falo essas coisas, eu falo para mim, que quando é para administrar o tempo, principalmente quando eu vou administrar o tempo onde eu tenho uma renda, eu faço o máximo. Mas será que eu estou dedicando essa mesma força administrando o tempo de Cristo? Primeiro vem o tempo de Deus, para depois vir o tempo de Cristo. Como eu posso perceber o valor do tempo? Eu vou fazer uma reflexão para encerrar o nosso culto dessa manhã, mas eu quero que você preste bem atenção. O valor do tempo nos dias de hoje. Como eu posso perceber? Para você perceber o valor do tempo nos dias de hoje, para você perceber o valor de um ano, de 365 dias, pergunte a um estudante que repetiu o ano. Para você perceber o valor de 30 dias, do tempo de 30 dias, pergunte para uma mãe que teve um filho prematuro.
Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal como é ruim perder esse tempo. Para você perceber o valor de uma hora, de 60 minutos, de uma hora, pergunte a um casal de namorados que estão esperando o encontro. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o trem ou o ônibus. Agora, para você perceber o quanto vale o tempo para você de um segundo, pergunte para uma pessoa que conseguiu evitar um acidente por um segundo. Quanto é importante o tempo que Deus nos dá. Para você perceber o valor de 1/1000 de segundo, pergunte a uma pessoa que ganhou uma medalha nas Olimpíadas por 1/1000 de segundo, ou perdeu uma medalha por 1/1000 de segundo. Pergunte para essa pessoa. Valorize o tempo, meus irmãos. Valorize o tempo que Deus te dá. Deus te dá 1440 minutos. Valorize essas 24 horas, dia a dia. Ontem é história. O amanhã é um mistério. Hoje é a dádiva. Por isso, o hoje chama-se presente. Aproveite o máximo este presente dado por Deus, pois o tempo caminha para frente e o tempo não caminha para trás. Jamais voltará o tempo que você perder. Não faças do amanhã um sinônimo do nunca, nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais. Teus passos ficaram. Olhe para trás, mas vá sempre em frente, pois há muitos que precisam que você chegue para poder seguir-te. Enquanto você não valorizar a si mesmo, você não valorizará o seu tempo. Se você não se dá valor, você não valoriza o seu tempo. Enquanto você não valorizar o seu tempo, você não vai fazer nada por ele. Algumas atitudes em que nós perdemos tempos. Muitas vezes nós perdemos tempos, e eu posso dizer isso, olhando para a tela do celular enquanto a vida acontece. Outro fator, muitas vezes eu procuro resolver coisas urgentes que não são importantes. Estou perdendo tempo. Eu procuro alimentar pensamentos negativos. Estamos perdendo tempo. São atitudes que nos levam a perder tempo. Eu tento impor sempre a minha opinião sobre a dos outros e não colocar a minha opinião de maneira democrática. Isso também eu perco tempo. Procuro me comparar com os outros instantaneamente toda hora. É uma perda de tempo. Muitas vezes eu procuro me preocupar com situações que nós não podemos mudar. Pandemia, não posso mudar. Me preocupo, todos nós nos preocupamos, mas eu estou perdendo tempo. Muitas vezes eu durmo muito mais do que o necessário. E a realidade é essa. Muitas vezes Deus nos deu 6 a 8 horas para dormir, eu durmo 16, 14, sei lá quantas. E o tempo e a vida acontece. E eu não tenho tempo para Deus, e eu não tenho tempo muitas vezes nem para os meus compromissos profissionais. Eu vivo reclamando ao invés de agir. Eu não gosto muito de estar perto de pessoas que só reclamam, tem que agir. Isso é perda de tempo. Eu me preocupo muito com a opinião do que os outros pensam sobre mim. Se você se preocupa mais com a opinião dos outros, nós estamos perdendo tempo. São atitudes que nos fazem perder tempo. Eu invisto em coisas em que não me fazem feliz. Muitas coisas que eu estou gastando tempo não me geram felicidade. E isso é uma perda de tempo inquestionável. Muitas vezes eu quero também agradar a todos. É impossível agradar a todos. Eu perco tempo com isso. Eu perco tempo, muitas vezes, permanecendo na companhia de pessoas nocivas. Pessoas que vivem criticando. Eu não gosto de andar na companhia de pessoas em que vão me atrasar e não vou aproveitar esse tempo. Eu esperar o momento certo para agir. Tem pessoas que vivem a vida inteira esperando o momento certo para agir e nunca agem. Perde tempo também. São atitudes. Procuro julgar as pessoas sem conhecer.
Estou perdendo esse tempo. Muitas vezes nós perdemos tempo guardando uma mágoa, conservando a mágoa no coração. Outras vezes eu fujo de problemas e espero que esses problemas se resolvam sozinho. E última atitude que nós perdemos tempo é mentir para nós mesmos. Tem pessoas que não se contentam em mentir e acabam mentindo para si mesmo. Na mensagem de hoje, irmãos, aprendemos que o tempo em que nós temos é uma dádiva de Deus. Os nossos dias de vida se passam rapidamente e nós, queira ou não, queira você ou queira eu, um dia nós vamos prestar conta a Deus desse tempo, desse ar, desse tempo que nós respiramos. Uma boa administração é começar a questão do tempo, é buscar Deus em primeiro lugar, sabermos aplicar isso em nossos momentos. Deus deseja que sejamos pessoas que aproveitemos com o maior cuidado cada momento, família, descanso, lazer, boas conversas, igreja, servir ao próximo, são bons motivos para você guardar, para você, aliás, administrar teu tempo, para você gastar esse tempo, tudo estando de acordo com a vontade de Deus. Eu sempre, já falei isso em outras ocasiões, mas eu sempre inicio o meu culto matinal e peço a Deus para que Ele me ajude a administrar o tempo daquelas 24 horas todos os dias. Faça isso, comece a fazer isso, que eu tenho certeza que você verá as diferenças. Dedique um tempo para orar, né? Reserve um tempo para a sua formação acadêmica. Nós muitas vezes gastamos anos e anos para a formação acadêmica e nós gastamos poucos minutos para a nossa formação acadêmica e espiritual. Aí existe uma grande diferença. A formação acadêmica nos dá o sustento, mas não nos levará ao céu. E a glória de Deus, o tempo que nós tivermos para Deus, nós estaremos preparando para a sua volta. Dedique-se a uma diversão com a sua família, doe seu tempo para ajudar aos outros. Cada um busque melhorar algo em sua vida. Em tudo o que fizer, eu encerro dizendo, em tudo que você fizer, esteja você sempre na presença de Deus. Que nós possamos usar, através dessa mensagem, que eu possa, adquirindo mais conhecimento, saber administrar meu tempo, para que quando Jesus voltar, eu possa estar de braços abertos, esperando e agradecendo a Deus pela essa dádiva que Deus nos deu. Então, eu desejo a você que Jesus nos abençoe e que nos abençoe com sabedoria, para que nós possamos aproveitar esse tempo. Esse é o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém.